Olá, fofuras! Espero que todos vocês estejam bem. Gravei esse vídeo para corrigir a provinha que vocês fizeram na semana passada. E se ficar alguma dúvida de alguma questão, vocês ainda podem ir me enviando, ok? Que a gente vai conversando e aí depois vocês fazem a recuperação da atividade. Então, a primeira questão, vocês tinham que analisar esse cladograma e identificar qual era a alternativa correta. Então, a primeira dizia assim: o cladograma apresenta vários eventos de anagênese, representado pelos nós A, B e C, e cladogênese representada pela linha do tempo. É o contrário, né, gente? Esses pontinhos A, B e C são eventos de cladogênese. O nome já diz, cladograma. É o momento que esse ancestral deu origem a novas espécies, certo? E essa linha aqui, indicada em cada uma das espécies, é o que a gente chama de anagênese. É quando ela mesmo, né, vai apresentando mudanças ao longo do tempo. Então, essa daqui está errada, seria o contrário. A letra A, vou mudar a cor para ficar mais fácil, o verdinho agora, corresponde ao primeiro nó de um evento de cladogênese e representa o ancestral comum a todos os seres vivos. Esse final aqui está errado, né? Realmente é um evento de cladogênese, a letra A, mas não dá origem a todos os seres vivos, né? Aqui eu tô com um peixe, sei lá o que tem 4 patas aqui, né? Uma espécie de felino aqui e o homem aqui. Então, não são todos os seres vivos, tem muito mais. Então, por conta disso, a letra B está errada. Cada um dos terminais, 1 a 4, agora ele está aqui em cima, né? Falando já das espécies, representa grupos descendentes de diferentes grupos ancestrais? Não, né? Todos eles têm esse ancestral em comum aqui embaixo. Então, todos eles descendem do mesmo ancestral. Por conta disso, é um cladograma que está mostrando a história evolutiva. Letra D. Os grupos dos ramos 3 e 4. Então, aqui eu tenho... Ai, meu Deus, errei a cor. Ó, 3 e 4. Esse projeto aí de felino e o homem. São ditos grupos irmãos, pois partem do mesmo nó e compartilham o maior número de novidades evolutivas. Então, essa daqui era a alternativa correta. Ó. Eles partem desse ponto C, desse clado C, né? E a linha deles é pequenininha. Então, indica que esses grupos aqui são mais próximos, o 3 e o 4, do que se eu comparasse o 2 e o 3, o 1 e o 2, enfim, né? Que era o que dizia a letra E, que os grupos dos ramos 1 e 2 são mais aparentados comparados aos grupos dos ramos 3 e 4. Então, lembram, né? Quanto menor for a linha que eles compartilham, mais próximo evolutivamente eles são. Então, a correta nessa questão era a letra D. Próxima questão era de somatória. Então, ele diz o seguinte. Vocês tinham que assinalar o que era correto na número 1. Nos dias atuais, a grafia da nomenclatura binomial, que é lá os nomes científicos, né? Que a gente usa 2 nomezinhos, primeiro gênero e depois espécie, proposta por Linneu, é válida apenas para o reino Animalia. Então, tá errado, né? É válido para todos os seres vivos, isso daqui. Número 2. Levando em consideração as categorias hierárquicas ou taxonômicas, as ordens são agrupadas em classes. Então, lembram, né? Reficofage. Então, eu tenho co, né? Várias classes formam... Opa! Uma classe é formada por várias ordens, certo? Então, a número 2 está correta, né? Filogenia é um método de classificação das espécies baseado na história evolutiva ou no grau de parentesco entre esses seres vivos, né? Ou não, e. Então, tá correto. Tanto que é isso que a gente estuda nos cladogramas. A número 8. Em um cladograma, cada nó, lembram, né? Que se eu tiver um cladograma, cada um desses pontinhos aqui será um nó, tá? Então, cada nó representa um grupo ancestral hipotético e exclusivo. Todos os grupos que partem do mesmo nó são considerados parafiléticos. Então, o termo está errado, né, gente? Se eu analisar os grupos que saem do mesmo nó, a gente vai ter um grupo monofilético, que tem um ancestral
né, exclusivo ali em comum, tá? Então, grupo parafilético seria se a gente analisasse indivíduos que a gente excluiria um. Então, vamos supor que eu analisasse esses dois que eu circulei de roxo e não analisasse esse indivíduo aqui da ponta, ok? Então, eu deixasse um de fora. Isso seria um grupo parafilético. Então, a número 8 está errada. E a 16, o reino fungi possui seres uni- ou pluricelulares e autótrofos. Os fungos não são autótrofos, os fungos são heterótrofos, né? Nos reinos, eu só tenho como autótrofo as plantas, o reino plante, e eu tenho também o reino das bactérias e o reino protoctista, possuindo seres autótrofos. Mas no reino dos fungos, a gente só tem organismos heterótrofos. Então, somando as duas corretas, 2 mais 4, a resposta era 6. Próxima questão, vocês têm de novo um cladograma. Agora ele traz o cladograma dos anfíbios, mamíferos, tartarugas, aves, crocodilos, cobras e lagartos. O que eu tenho que identificar? Olha os nós aqui aparecendo, né? Que vai indicar os ancestrais. Então, significa que o primeiro ancestral dá origem aos anfíbios e todos os outros, né? Esse ancestral aqui. Esse ancestral aqui dá origem aos mamíferos e ao restante dos grupos, né? Depois, esse ancestral aqui dá origem a tartarugas e ao restante. Então, aves, crocodilos, cobras e lagartos. Aí, esse ancestral aqui. Esse ancestral aqui, né, vai se dividir, vai ter um evento de cladogênese, vai dar origem às aves e os crocodilos, às cobras e os lagartos. Então, com base no exposto, assinale a alternativa correta. Para considerar crocodilos, ó, os crocodilos aqui, cobras e lagartos, um grupo monofilético, é necessário incluir as aves. Correto, né, gente? Isso daqui seria um grupo monofilético. Então, não tem como eu excluir aves. Se eu excluísse aves, seria um grupo parafilético e não um grupo monofilético. Então, a letra A está correta. Os anfíbios e os lagartos são muito semelhantes. Os anfíbios, ó, os lagartos aqui que eu vou circular de, sei lá, uma espécie de azul escuro. São muito semelhantes porque possuem o mesmo ancestral em comum. Olha como eles estão longe na história evolutiva. Então, aqui embaixo, eu tenho realmente esse ancestral em comum, mas eles não são muito semelhantes evolutivamente, certo? Então, com quem os lagartos se parecem mais? Com as cobras. Eu tenho os lagartos mais parecidos com aves e crocodilos do que com anfíbios. Lagartos mais parecidos com tartarugas do que com anfíbios, mais parecidos com mamíferos do que com anfíbios. Então, os anfíbios estão lá embaixo. Então, tá errada. As aves e anfíbios formam um grupo parafilético. Ó, os anfíbios aqui e as aves aqui. Como que a gente chamaria esse grupo? De polifilético. Por que de polifilético? Porque eu tenho o ancestral das aves aqui e eu tenho o ancestral dos anfíbios aqui. Então, eu excluí todos essas outras espécies que surgiram. Por isso que é um grupo polifilético quando eu tenho mais de um ancestral, né? Poli significa vários. E próximo, anfíbios e mamíferos. Agora eu vou circular de laranja, porque eu já usei quase todas as cores disponíveis nesse aplicativo. Formam um grupo monofilético? Não, né? Anfíbios e mamíferos só formariam um grupo monofilético se incluíssem todos esses organismos aqui, certo? Então, a correta ficou a letra A de Ana. Próxima. Pensando nas características, é correto afirmar que o reino dos animais, agrupa seres unicelulares? É errado, né? Só tem animais pluricelulares. Reino dos fungos é formado por seres vivos heterótrofos, como cogumelos, e bolores, que é aqueles fungos que aparecem nos alimentos estragados. Correto, agora sim falou que os fungos são heterótrofos. Reino protoctista reúne algas e protozoários exclusivamente pluricelulares? Não, né? Pode ser pluricelular, mas protozoários sempre serão unicelulares e as algas a gente tem os dois. Ou elas são uni ou elas são pluri.
Letra D. Monera inclui bactérias que não têm núcleo e nem material genético? É errado, né? Bactérias têm material genético. Elas só não têm núcleo. Material genético fica espalhado no citoplasma. Bactérias podem ser pluricelulares? É errado também. Só existe bactéria unicelular. E o reino das plantas, né? Agrupa seres pluricelulares, correto. Clorofilados, ou seja, que tem clorofila, são verdinhos, correto também. Procariontes, errado, né? São seres eucariontes. Vocês têm uma tabelinha no caderno de vocês que indica exatamente a característica desses 5 reinos, certo? Na próxima questão, vocês tinham uma tabelinha para analisar e dizia o seguinte: amostras de 2 plantas chegaram ao centro de toxicologia. Então, para ver o quão tóxicas eram. Acompanhada de um parecer médico e do seguinte laudo. Ok, paciente 1 foi intoxicado por raízes de mandioca brava. Ó a espécie aqui. Paciente 2, intoxicação por ingestão de raízes de mandioca brava. Ó, o nome dela. Verificou-se que havia pequenas diferenças na composição química de cada amostra, embora o mecanismo de ação de ambas fosse muito parecido e os sintomas quase os mesmos. Por que os sintomas, e o mecanismo de ação é muito parecido? Porque se a gente for olhar o nome científico dessas 2 raízes aqui, elas têm o primeiro nome igual. Então, isso significa que elas são do mesmo gênero, então elas são muito parecidas. A única coisa que muda é esse epíteto específico aqui que a gente vai utilizar para designar qual é a espécie. Então, esse resultado é esperado, pois se tratam da mesma espécie? Errado, né? Elas têm o mesmo gênero em comum. São espécies diferentes com o mesmo gênero. Então, a correta ficou a letra B. Por que a C não é correta? São 2 gêneros diferentes? Não, né? São 2 gêneros iguais. Depois, inesperado, já que se trata da mesma espécie? Errado também. Inesperado, pois se trata do mesmo gênero e da mesma espécie. Também errada. Então, só sobra a letra B. A questão 6 era mais sofrida, porque ela tinha um textinho que vocês tinham que ler. E eu sei como dói ter que ler, às vezes. Principalmente na hora da prova, né? Quando vê aquele texto enorme. Mas nem era tão grande assim. Então, o que ele dizia? O conhecimento da biodiversidade é fundamental para a sua conservação e para o uso sustentável. Nada difícil até aí. No entanto, a biodiversidade sobre a Terra é tão grande que para estudá-la faz-se necessário nomeá-la. Os seres vivos não podem ser discutidos ou tratados de maneira científica sem que sejam denominados e descritos previamente. Os nomes científicos dão um significado universal de comunicação, a linguagem essencial do conhecimento da biodiversidade, servindo também como um banco de dados único. É inerente ao ser humano a necessidade de organizar os objetos em grupo, simplificando a informação a fim de facilitar o seu entendimento. Então, o que ele diz, gente? Que eu preciso classificar os indivíduos, eu preciso dar um nome que eu consiga utilizar em qualquer lugar. Então, é por isso que a gente usa latim, né? Porque é uma língua morta e todos os lugares, independente do idioma que falam, vão utilizar o latim. Então, a gente está dando uma... Fugiu a palavra da minha cabeça. Uniformização. Nome estranho, né? É tipo todo mundo usar uniforme para ficar parecido. Todo mundo seguir a mesma regra de nomenclatura, tá? Enfim, né, gente? Esse era o texto da questão. Agora vem a questão. Então, o que ela diz? Para vocês lerem as 4 afirmativas. As categorias taxonômicas são em ordem hierárquica, da maior para menor. Reino, filo, família, ordem, classe. Ó a palavrinha. Cofage. Então, aqui tá errado, ó. Aqui deveria vir classe e família deveria vir aqui, né? Então, a primeira delas está errada.
Os seres vivos estão distribuídos nos seguintes reinos: Monera, Protista, Fungi, Metafita, que é o reino Punch, e Metazoa, correto. Número 2. A partir do texto, se deduz que as regras de nomenclatura garantem uma única linguagem universal da informação biológica. Tinha que ler o texto, então isso daí está correto. Todo mundo em latim, né, para uniformizar. E a 4, a nomenclatura científica deve ser binomial, usar 2 nomes, o que significa que todo ser vivo deve ter o nome científico composto por ao menos 2 palavras, sendo a primeira para identificar espécie. Errado, a primeira identifica gênero e a segunda identifica espécie. Então, era uma questão facinha, né? 2 e 3 corretas. Então, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção nesse vídeo. Qualquer dúvida, me mandem, ok? A gente vai fazer uma recuperação e eu espero que todo mundo vá super bem. Preste atenção nas questões, a gente não vai fugir de nada do que a gente falou até agora, ok? Então, beijos, estou com saudades. Assistam esse vídeo com carinho e arrasem na prova.